Paz, igreja. Amém. Cheguei, a igreja estava vazia. Aí olha aqui, a igreja está cheia. Glória a Deus. É porque Deus quer falar com cada um que está aqui. Amém. Queria abrir em Romanos 8. Peixe em espírito de adoção, pelo qual clamamos. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, que é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aí, no mesmo versículo, lá mesmo capítulo aqui em Romanos 8, aí eu vou lá para o 28. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pai, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, te agradecer, Pai, pela confiança que o Senhor me trouxe aqui para falar da sua palavra, Pai. Pai, eu peço que, em seu nome, que se há pessoas que pensam o contrário do seu nome, que há pessoas que não concordam que o Senhor ainda é um Pai na vida delas, que isso possa cair por terra hoje, Deus. Em nome de Jesus. Eu lembro que quando eu comecei a liderança, não aqui na igreja, no outro ministério que nós estávamos, eu conversei com um rapaz que tinha acabado de se converter, mas assim, ele não sabia nada. Ele não sabia nada de Deus. Nada mesmo. E era engraçado, porque ele vinha das drogas e o que ele me falou, eu falei, não é possível. Ele não está falando isso. Ele falou, Rafa, como é que eu devo chamar Deus? Como que é o nome de Deus? Aí eu fiquei... E aí eu vi que Deus minúsculo, ele significa os outros deuses lá, né? Até do candomblé, de vários outros deuses que não é da nossa religião. Ele falou assim, mas Deus tem Yahvé, mas Yahvé eu não sei pronunciar. Ele falou assim, então eu fico até com medo de orar. Aí eu olhei para ele e falei, você está usando de novo? Você voltou a orar de novo? E aí ele falou, não, eu estou falando sério, porque eu estou com isso no meu coração. E aí eu falei, E aí eu lembrei do que Jesus tinha ensinado pra gente. E aí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos aprender a forma que Deus gosta que chamem a Ele. E aí Jesus ensinou. Ele falou assim, você nunca mais vai esquecer. Quando você for orar, você vai orar dessa forma. E foi a forma que Jesus ensinou. Jesus falou assim, orem dessa forma. Pai nosso. E então, Deus, Ele decidiu que a gente chamasse Ele de Pai. Quem é Deus? Ele é Pai. Jesus, em todas as orações, Ele chamava Pai. Ele falava Pai, obrigado pelos 5 pães, 2 peixes. Pai, obrigado porque sempre me ouves. Pai. Ele sempre falava Pai nas orações dele. Então, e aí eu pergunto, qual que é a principal característica de Deus? É ser Pai. Antes dele ser rei, antes dele ser senhor, antes dele ser juiz, ele é Pai. Glória a Deus. As crianças, quando tinham um ano e pouquinho, elas ficam papá. E as crianças do hebraico, elas ficavam Abba. Elas ficavam balbuciando e elas ficavam Abba. E foi daí que saiu Abba, papai. A palavra papai. E aí Paulo fala que quando o Espírito entra na sua vida e você nasce de novo, é assim como criança. Você começa a clamar o nome. E o nome é papai. Uma ideia errada de quem é Deus
ela pode, sabe, fazer com que você tenha uma vida completamente distorcida. Ela pode acabar com a sua vida. Se você tem uma ideia errada de quem é Deus, você tem uma ideia errada de quem você é. Se você tem uma ideia errada de quem é Deus, você tem uma ideia errada de quem Se você tem uma ideia errada de quem é Deus, você tem uma ideia do que é o mundo, do que é a vida. Você tem uma ideia errada de tudo. Se eu te perguntar hoje, quem é Deus? E aí, responde na cabeça agora. Dá 10 segundos para você responder, porque é uma coisa rápida. Quem é Deus para vocês? E aí a resposta que você deu, ela é a resposta que vai ser mais importante para a sua vida. Porque eu afirmo, Deus, Ele é Pai. A gente vem vivendo nos últimos tempos uma grande orfandade. Aqui no Brasil a gente concentra o maior número de órfãos que tem. E vem aumentando cada vez mais. Eu não digo só de órfãos espirituais, mas eu digo de órfãos que são abandonados pelos pais, ou que os pais acabam falecendo, não tem quem ficar, e por aí vai indo. E no Brasil a gente tem uma padroeira. Padroeira, ela vem de pai. Só que no Brasil essa padroeira ela é uma mãe. Ela é uma mãe com um filho no colo, o símbolo dela, né? Uma mãe com um filho no colo e sem o marido do lado. É estranho, né? A padroeira ser uma mãe. E é muito o que o diabo tem feito assim, ele cada vez mais ele quer destruir a paternidade. A paternidade nas famílias, a paternidade do mundo, não só na igreja, mas como no mundo. Ele quer distorcer totalmente quer ser pai. Eu vejo um monte de moleque assim, com 17, 18 anos, sabe, todo mundo, eu tenho um moleque que não sei o que e tal, meu moleque, e aí ele vai e veste o moleque lá da forma que ele quer, para o moleque ficar todo bonitinho, tirar uma foto, mas e o restante? E o restante? Só gerou o moleque e pronto. Então, o diabo ele quer cada vez mais, ele quer acabar com esse papel de pai. Cada vez mais. E aí eu fico perguntando, mas por que ele quer acabar com isso? Porque ele sabe, ele conhece a Bíblia. Ele conhece a Bíblia de cabo a rabo. E nos últimos dias, haverá um avivamento de paternidade espiritual. Amém. Malaquias ele já tinha profetizado que nos últimos dias vai vir um espírito de Elias, onde os pais converterão os corações dos filhos e os filhos aos pais. Quando eu comecei, eu falei assim, mas por que vai vir o espírito de Elias? Não poderia vir de Samuel, que é um grande profeta? Poderia vir de Daniel, né, que era um mestre em escatologia, ou poderia vir, sei lá, qualquer outro profeta. Mas por que vai vir o espírito de Elias? E aí lendo, foi porque os pais converterão os corações dos filhos e os filhos aos pais. Porque nos últimos dias, o último avivamento que nós vamos ter vai ser o avivamento de paternidade. João Batista, ele tinha um grande ministério. Ele tinha um ministério lindo. E João Batista, ele teve um ministério que era de batizar. E estava havendo um grande avivamento. E ele também estava no espírito de Elias. E nesse avivamento, onde as pessoas saíam e iam para o deserto para ouvir a palavra de Deus. E aí João Batista sabia que estava chegando até ele, uma pessoa que era maior do que ele. E aí ele olhou e falou assim, eu não sou capaz nem de desamarrar as suas sandálias.
E aí Jesus, no mesmo espírito de Elias, ele falou para os seus discípulos: aqueles que creem em mim farão obras iguais a minhas e também maiores que as minhas. O que a paternidade ela vai fazer? Ela vai fazer com que aquele que vem depois de mim, ele será maior do que eu. Aí nós estamos fazendo filhos, criando filhos, para que os filhos sejam maiores que nós. Elias, e aí, quando eu pedi discernimento para Deus, eu falei: Deus, por que Elias, por que o Senhor escolheu o espírito de Elias para ser esse último avivamento e não dos outros profetas? E aí foi porque Elias, ele foi o único que teve o filho espiritual, onde o filho espiritual fez o dobro do que ele fez. Então, essa é a continuidade da paternidade. É que os filhos sejam maiores que os pais. Que os filhos subam nos ombros dos pais e aquilo dê continuidade para o resto da vida. Eu falo assim: mas por que o filho do Ronaldo não continuou sendo jogador? Por que tal é pastor e ele está muito doente? E os filhos não dão continuidade na caminhada, na trajetória da igreja dele. Sabe? Quem está assumindo é uma outra pessoa, que não é da família, que não é o filho. E eu fico indignado com isso, de verdade. Que eles teriam tudo para continuar e fazer uma obra muito maior que a do pai. Muito maior que a do pai. Eu ouso usar o exemplo da onde nós viemos, que era do tabernáculo, da igreja do tabernáculo de Japé. Uma igreja muito grande, de muitos anos. E aí, depois de um tempo, o pastor falou assim: eu vou ser o pastor presidente, mas eu vou colocar o meu filho na frente agora. E aí o filho dele, fez a igreja triplicar. A igreja cresceu muito. Sabe? Porque ele entendeu que era a hora, e o filho entendeu o chamado dele, que era fazer coisas maiores que o pai. Qual que é o lema da paternidade? É que nós transferimos para Deus a imagem de um pai terreno que nós temos. Sabe, é automático. Eu vou dar um exemplo agora. Eu tenho uma empresa e aí chegou o André chegou na minha sociedade. Falei: vamos mudar uma sociedade. E aí eu vendi casa, vendi carro e investi dinheiro, tudo que eu tinha, investi o dinheiro lá. E aí o André foi também, investiu dinheiro, passou 2, 3 anos, descobrimos que o André estava roubando a gente. E aí o André fugiu e sumiu, levou tudo, e sobrou para mim ter que ficar e arcar com tudo. Com as despesas, com o nome sujo, com tudo. Pessoas vindo atrás, ameaçando. E aí passa um tempo, eu começo a me reerguer, estruturar novamente, vai passando de tempo em tempo, até que chega um tempo que eu falei: está na hora de montar o meu negócio de novo. E aí eu vou para a coragem e monto o meu negócio de novo. E aí chega um André e fala: vamos montar uma sociedade? Ei, vocês montariam uma sociedade com ele? Por quê? Porque é um André, mas é o mesmo André? É a igreja. Não é o mesmo André. Então, é a mesma coisa que a gente transfere para o nosso pai terreno. O nosso pai terreno, ele pode ter machucado a gente, pode ter feito um monte de coisa. Pode ter abandonado a gente, pode não ter cumprido o seu papel de pai. Mas aí quando a gente chega e fala na igreja: Deus é pai, na hora nosso cérebro ele joga uma imagem daquele pai com a biografia todinha e características de um pai. É automático. Sem querer a gente faz isso. E eu vou dar alguns exemplos de pai. O primeiro é um pai autoritário. Um pai que só fala o nome da bronca. Rafael! Aí já lascou. E aí quando é outros momentos, ele fala: ô menino, vem aqui.
Vem cá, deixa eu falar com você. O pai só estava ali para punir. E quando o menino tira notas baixas, aí é o pai que está lá para conversar e falar com o menino. Mas e quando tira notas altas? Aí vai falar, você não fez mais sua obrigação. É isso aí, continua. Sabe, é um pai onde você só conhece o toque dele pela palmada dele. Esse é um pai autoritário. Daí você pensa que Deus é assim também. O segundo é um pai permissivo. Ele deixa você fazer tudo. Tudo que você quer. Ah, pai, posso fazer? Pode. Pai, pode. Faz se quiser. Tudo acaba em pizza. Aí vai, você vai ficar de castigo uma semana. Aí passa 3 horas, pode sair, não, sai de castigo. Vai, pode sair. Aí chega, menino, pode fazer isso, eu vou te bater. E não bate. É um pai onde fala e não se cumpre. É um pai que deixa fazer tudo. E na cabeça da criança ela fala, esse pai é um pai amoroso demais. Meu pai deixa fazer tudo, meu pai me ama, meu pai, meu Deus, ele fala que vai me deixar de castigo, mas ele já entende que ele me puniu e pronto, acabou, nem me deixou de castigo. Então, esse é um pai permissivo. A história de Noé, todo mundo já conhece a história de Noé. Deus, ele fala e ele cumpre. Ele fala que ele vai mandar um dilúvio e ele acaba cumprindo. Sabe? Ninguém lembra das pessoas que Deus acabou matando em juízo. Foi as outras pessoas que não acreditavam no que Noé estava falando. Só que pode falar, nossa, então Deus é um Deus mau. Não, Deus não é um Deus mau. É que ele falou e ele cumpre. Então ele é diferente do seu pai, que fala e não cumpre. Esse é um pai. E aí o terceiro é um pai ausente, um pai indiferente. Tem gente que não conheceu seu pai, tem gente que, sabe, o pai abandonou, ou o pai está dentro de casa, mas ele só põe a comida dentro de casa e para ele está tudo bem. Aquilo é o exemplo de pai. E aí eu lembro que chegou eu lembro da minha esposa. Chegando, eu falei assim, Carol, fala com o pastor, ela, mas eles estão vivendo coisas tão grandes e o meu problema é tão pequenininho. Daí a gente chega e fala assim, mas eu vou orar para Deus por causa de uma dor de cabeça, sendo que, lá na Ilha do Marajó tem crianças, tem tráfico de crianças, e eu vou orar por coisas tão pequenas. Porque quando o pai chegava em casa, ele não te dava atenção, e aí quando você chegava, pai, arruma meu carrinho, arruma minha Barbie, o pai falava, agora não dá, estou preocupado com o meu primeiro milhão que eu vou ganhar, estou preocupado com as coisas da empresa, estou preocupado com outras coisas, agora não dá, agora não tenho tempo. E esse foi um pai ausente. Então, para eu ser direto mesmo, Deus, ele é pai. Ele não é igual ao seu pai. O seu pai é o tipo errado de pai. Deus é o tipo certo de pai. Então, você que é pai, ou você que é mãe solo também, você tem que observar muito bem a paternidade de Deus. Porque você tem uma grande responsabilidade. Representar Deus para o seu filho. A Manu chega para mim, ela olha assim para mim, ó. Ela olha assim para mim. E aí ela fala comigo assim, ó. Só que para ela, para todos os filhos, nós somos todos poderosos, sabe? A gente pode fazer tudo para eles, a gente é super forte, a gente é capaz de fazer tudo. E aí quando ela olha para mim é como se fosse uma oração. E aí quando ela quer falar comigo assim, ela fala, pai, vem aqui, deixa eu falar com você no ouvido. Ela me chama para perto. E eu fico perto dela. Você representa Deus para os seus filhos. Então, que tipo de Deus você tem representado para os seus filhos? Sabe, eu e minha esposa, nós estamos no ministério do DNA, que é o Ministério de Cura e Libertação da Igreja.
E de verdade, eu não quero daqui a um tempo chegar na imersão ou identidade restaurada. Então, que você a partir de hoje tome uma decisão diferente na sua vida. Amém. Para que você comece a representar Deus mesmo de uma forma excelente na vida dele. Deus, ele é Pai. Então, você que tem problemas com seu pai, você precisa ir atrás do seu pai. Urgente. Se você quer falar igual alguns coaches, né? Você quer desbloquear, destravar sua mente, destravar o que está no seu coração, de verdade, você precisa ir atrás do seu pai. Ah, mas meu pai já faleceu. Então, ore. Libere ele no mundo espiritual. Pastor, você não sabe isso. A mudança vai ter que vir de você. Para que você converta o coração do seu pai. Já que não vai ser ele que vai converter o seu. Porque o seu já está convertido. Isso está escrito na Bíblia. A gente acabou de ler. Tem um livro que chama Paternidade Resolvida. E nesse livro, um pastor que escreveu, ele falou do avivamento que eles estavam vendo na igreja dele, que foi a partir da paternidade. E aí ele conta a história de uma menina, e essa menina, ela não conheceu o seu pai, já era mais velha. A mulher achou, a mãe achou o pai, e no primeiro dia que ele achou o pai, a menina chegou, abraçou o pai, falou: eu te perdoo e eu quero o seu nome no meu RG. E aí passou um tempo, esse pastor que escreveu o livro, que falou da história dessa menina, ele fez o casamento dela com o pai entrando no seu casamento. E aí eu fico imaginando, a vida que essa menina vai ter. Ah, essa menina é fraca por ter perdoado a mãe. Ela não foi fraca, não, ela foi muito forte. Porque os fortes perdoam. Os fortes perdoam. Mude você, porque Deus está falando com. E aí vem a primeira característica de Deus para combater essa parte, que é: o Pai, ele é amor. Nós o amamos, por quê? Porque ele nos amou primeiro. Aquele que não o ama não conhece o próximo. Então, queridos, revelem aos seus filhos que Deus é amor. Revele aos seus filhos. Fale isso para os seus filhos. Deus é amor. A segunda característica é sempre se sentir deslocado. Um órfão, ele se sente deslocado onde ele vai. Ele, toda hora ele fala: esse grupo não me aceita, ninguém gosta de mim. E aí chega aqui, a igreja chama família, a igreja prega sobre família, sobre isso e sobre aquilo. Só que aí a primeira coisa que acontece, essa pessoa vai e fala assim: lá, na igreja família, ninguém lembrou de mim, ninguém mandou uma mensagem para mim. Aí ele não fala que é igreja família? Aí o pastor tem que ir lá e fala: já é família, assim, tá junto, não sei o que. É pai. É pai. Seu pai o abandonou. A casa ficou totalmente estranha. E você se sentiu totalmente deslocado. Você falou: aquilo não é. Está estranho. Por quê? Porque você não tinha mais alguma coisa ali que te dava um destino. E aí, Deus, ele vem e combate isso e ele fala que ele é abrigo. Deus é um pai que protege. Lá em Salmos 27, 10. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Aí tem Salmos 94, 22 também. Mas o Senhor é a minha defesa, e o meu Deus é a minha rocha do meu refúgio. É Pai. É um Deus que é Pai. É um Deus que é abrigo. Terceiro, fome emocional constante. Sempre precisa de elogios, de aplausos. Te amo. Tá, mas você me ama quanto? Ai, não dão. E aí precisa daquilo toda hora. Aí chega: mas passou 13 horas ali que você nem elogiou mais.
Fala que eu tô linda. Eu tô aqui. Fala comigo. Me responde. E isso é uma característica assim de algumas mulheres. Mas tem a dos homens também. Qual que é a dos homens? Alguns homens querem brigar. Alguns homens querem ter carro, comprar o carro e colocar o braço para fora e dirigir. Sai todo bonitão. Né? E aí passar na rua lá. Mas no final é tudo a mesma coisa. Para que as pessoas cheguem e falam que ele está bonito, que ele está poderoso e tudo mais. Mas por causa que é um buraco que tem na alma. Isso é a falta do pai. Isso é a falta do pai. Sabe, às vezes a gente vê pessoas com roupas que está faltando alguma parte delas, que elas postam nas redes sociais, e tem milhões de curtidas, milhões de comentários. Vê, ai, gata, linda, não sei o que, tudo mais maravilhosa. E aquilo preenche na vida dela. Porque o pai faltou afeto na vida dela. Porque o pai não fez o elogio que tinha que fazer. Você vê hoje algumas adolescentes muito bem resolvidas. Que ela tem um pai que faz o elogio, um pai que dá carinho, um pai que dá toque. Eu costumo dizer assim, que Deus, ele é um pai do toque. Porque ele nos fez tocando. Então, a forma de amor dele é do toque também. Ele dá o destino, ele dá o toque, ele dá o afeto, ele dá amor. Amém. Eu vi um podcast de uma moça chamada Andréa Vargas e ela falou sobre abuso. E aí ela falou assim, a gente acha que o abuso é somente aquelas, né, o abuso vem só daquelas pessoas que sofreram algum toque indevido, né? Mas não. O abuso também vem de quem não recebeu o toque que era merecido. E na hora que eu ouvi aquilo, eu falei, isso é muito forte. Sabe, o abuso não vem só da criança que sentou no colo de forma errada, mas ela vem do toque da criança que não sentou no colo da forma certa. Que ela não recebeu o carinho da forma certa. E aí eu falei, isso é muito forte. E aí, se quiser já colocar a marca aqui com vocês, Deus, ele é afeto. Deus, ele é a palavra de afirmação. Aqui, na palavra, vai suprir todas as suas necessidades, todas as suas carências. Amém. Lá em Marcos 9, 36, 37, falou, e lançando mão de um menino, pôs no meio deles, e tomando nos seus braços, disse-lhes, qualquer um que receber deste menino, em meu nome, a mim, recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe. Não a mim, mas ao que me enviou. E a palavra do filho pródigo, ela é nítida. Porque o filho voltou todo sujo, todo zoado para casa, sabe, pedindo, sem roupa talvez, roupa rasgada, todo estranho. E aí chega o pai, na palavra fala que o pai saiu correndo, sem pensar duas vezes. O pai chegou e deu um abraço, deu um beijo, pôs um anel no dedo dele, colocou uma capa no seu óculos. E aí ele começou a dar um destino na vida do filho também. O órfão, ele é pessimista. Ele vê sempre um copo com um copo meio vazio. Ele nunca vê um copo cheio. Ele sempre vê as coisas pelo lado ruim das coisas. Pode ter 20 coisas boas na empresa, mas ele vai ver 2 coisas ruins. E ele só vai falar dessas coisas ruins na empresa. Como foi o culto, irmão? Foi bom, mas o Rafael, ele demorou um pouquinho, falou mais do que deveria, o som estava muito bom, o pastor ali, teve uma hora ali que a língua dele travou um pouquinho, e não foi legal. Não foi muito bom. Então o órfão, ele não consegue ver as coisas pelo lado da abundância. Na hora que ele vai viver pela abundância,
vem a escassez e leva e trava ele de uma forma que não tem o que dizer. A escassez trava a vida dessa pessoa. E aí Deus, ele alimenta. Deus é um pai provedor. Mateus 25, 33 e 34. E porás as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Por isso vos digo, não andeis ansiosos corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende que vós muito mais valor do que elas? Pode pensar aí. Se a gente fala que Deus, ele é um provedor, que ele é nosso Pai, por que a gente não acredita que está escrito nessa palavra? A Manu nunca chegou em mim e falou assim: pai, amanhã vai ter leite? Posso olhar lá, pai, na geladeira ou na despensa? Para ver se vai ter leite da semana? Ela nem sabe de onde veio o leite. O leite já aparece lá. Nem eu, porque Deus é tão bom, aparece lá em casa, assim. E é muito forte isso. Porque ela chega e só fala: pai, quero leite. E ela é exigente, ela fala: mais morninho. E aí, por que ela faz isso? Porque ela sabe que ela tem um pai. Porque ela sabe que tem pai. Ela confia, ela sabe, ela não se preocupa com o amanhã. Ah, mas ela é criança. Mas na Bíblia fala que a gente tem que ser como criança. O último, para encerrar, é a solidão. O espírito de orfandade é solidão, abandono. Ele sempre fala assim: ah, eu não tenho amigos, ninguém lembra de mim. É um abandono constante. É algo que não muda na vida dele. Sabe, começa um curso, não termina, começa uma faculdade, não termina, começa a academia, não termina, começa uma dieta e não termina. A academia nunca vai terminar, tá? Só para deixar claro, a academia não termina. Mas as pessoas, elas arrumam sempre uma desculpa para não fazer. Elas sempre estão arrumando desculpas para não fazer aquilo. Porque alguma coisa de algo de muito valor foi tirado da vida dela, e aquilo criou um rombo dentro da alma dela, que não consegue ser preenchido. E aí fala assim: ah, eu vou ter que mudar de igreja. Ah não, essa igreja aqui não está dando não. As pessoas, elas não estão olhando direito para mim. Foi meu aniversário, o pastor nem falou para mim, nem falou comigo. Não, eu vou ter que mudar de emprego porque tem duas pessoas lá que estão falando muito mal de mim. E eu vou mudar de emprego, esse emprego não está dando certo. E as coisas estão dando tudo errado, não sei o quê. Só que a mudança não vai vir do externo. Não adianta você correr, sendo que o problema é interno, é problema de você, mano. Quem tem que mudar é você. Amém. Quando você mudar e não tirar esse rombo, tem a orfandade dentro de você, nada disso vai ser preenchido. E aí, o Pai, Deus, Ele é amigo.
Jesus fala: eu não chamo mais vocês de servos, mas chamo vocês de amigos. Porque servo, ele não sabe o que o Senhor está fazendo. Mas os amigos, ele conhece o coração da pessoa e ele conhece os segredos da pessoa. Ele conhece os segredos do amigo. Então o pai, ele é amigo. Ele é consolador. Ele é um pai para todas as horas. Aleluia. Amém, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Deus é o seu amigo, é um pai presente. O pai, quando entra, a sensação de abandono vai embora. Yes. Aleluia. Ah, Rafael, mas eu erro, eu estou errando. Mas isso não é uma surpresa para Deus. Isso não é uma surpresa para Ele. Ele já sabe. Ele é fora do tempo. Ele sabe de tudo. Yes. Ele sabe de tudo. Ele sabe que você é cabeção. Ele sabe que você é. Ele sabe que amanhã você está errando de novo. Mas Ele é pai. E mesmo assim Ele te adotou. Mesmo assim Ele te adotou e Ele decidiu te chamar de filha. Porque Ele te ama. Amém. Ele é um pai de amor. Ele é um